Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai falar de áreas de triângulos. Essa é uma aula muito importante, tá? Espero que todos vejam e vejam até o final. A gente vai fazer alguns exercícios bem importantes. E para quem já sabe aí, despenca em vestibular. Acho que todo vestibular vai ter algum exercício de área envolvendo triângulos. Inclusive, façam essa lista aqui primeiro. Eu vou tentar mandar essa lista até quinta-feira. Sei que estou devendo lista de aulas passadas, mas façam essa daqui primeiro, tá? Que essa é bem importante. Então vamos lá, vamos começar a aula. Então eu tenho um triângulo ABC qualquer aqui, e pode ser de qualquer jeito. Tenho esse lado aqui BC, que eu chamei de B, ele vai ser a nossa base. E isso que eu tracei aqui é a altura. Você já sabe que se eu traço a altura faz aqui com o lado 90 graus, né? Então, o jeito mais simples da gente calcular a área de um triângulo vai ser por essa formulinha aqui. S, que seria a representação de área, tá? É igual a base vezes a altura dividido por 2. Base B vezes a altura H dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é como se eu tivesse um retângulo aqui cobrindo esse triângulo. A área desse triângulo vai ser exatamente a metade da área desse retângulo. Por exemplo, aqui, ó, esse lado aqui vai valer H, então a área do retângulo vai ser base vezes a altura, B vezes H. No triângulo, a gente divide por 2, ok? Nem sempre essa altura vai estar certinha, às vezes o triângulo vai estar torto assim, você vai ter esse lado BC aqui, então você vai ter que usar a altura relativa ao vértice A. Ou ainda, se eu tenho o lado AB, eu vou ter que usar a altura relativa ao vértice C. Mas, de qualquer jeito, a gente vai calcular a área por base vezes a altura dividido por 2. Área do triângulo retângulo. A gente já chegou a ver alguma coisa disso, mas olha só. Se eu tenho aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2, vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Ou seja, aqui, ó, cateto B vezes cateto C, sempre dividido por 2. Não esquece de dividir por 2. Olha aqui, ó. Eu tenho dois lados aqui, Léo, 4 e 5. Você falou que a base a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, então eu vou achar essa altura aqui do triângulo. Não preciso, ó, porque aqui no caso, por pitch, a gente acha que esse x aqui vale 3. Lembra do triângulo 3, 4, 5? Então, de cabeça, vale 3. Então, pela formulinha aqui da área, é só eu fazer base vezes altura dividido por 2. A base aqui, ó, você escolhe, pode ser tanto 3 como o 4. Escolhi o 3 aqui. O 3 aqui valendo x no lugar do x. Vai ser a base aqui vezes a altura dividido por 2. Sempre dividido por 2, não esquece. Tá vendo? A base não vai estar sempre embaixo aqui, a altura não vai estar sempre reta. Você vai ter que mover o triângulo aqui, usar de algumas artimanhas para você enxergar as medidas corretas aqui do triângulo. E num triângulo obtusângulo? Você falou que a área é base vezes a altura dividido por 2. Então aqui eu tenho a base desse triângulo obtusângulo, chamei aqui de B. Nesse caso aqui, ó, se eu chamei esse lado aqui de base, a minha altura vai estar fora do meu triângulo. Então eu tenho que prolongar esse lado aqui da base. E aqui eu vou achar a altura fazendo 90 graus aqui. Isso aí a gente calcula da mesma forma, base vezes altura dividido por 2. E se esse triângulo aqui tivesse virado, Léo, assim? Então aqui eu poderia usar esse lado maior aqui como a base, e a altura seria
a distância aqui, ó. E você traçaria a altura aqui, tá bom? Aí você teria que calcular a altura para achar ela, para chegar na área. Olha só essa figura aqui, que legal, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, de base B, altura H. Esse daqui parece um triângulo retângulo, né? E um obtusângulo. Esses três triângulos, eles vão ter a mesma área. Porque se eu vier aqui substituir na formulinha, ó, base vezes altura dividido por 2, eles vão ter a mesma base B, e a mesma altura H. Então, pode não parecer aqui na imagem, né? Mas é verdade, eles vão ter a mesma área, os três aqui. Esse. Eles vão ter a mesma área. Parece aqui que esse tem uma área maior. Não, ele só é obtusângulo, mas eles vão ter a mesma área. Tem que ficar atento nisso. Então, só tem essa fórmula de área de triângulo, base vezes altura por 2? Não tem só essa. Então, vamos ver as outras. Essa daqui vocês já conhecem, a área do triângulo equilátero. Então, eu tenho um triângulo equilátero aqui. Se é equilátero, os três lados valem a mesma coisa. Chamei aqui de L. Então, eu vou ter essa formulinha aqui de área do triângulo retângulo. L ao quadrado, raiz de 3 por 4. L ao quadrado, raiz de 3 por 4. Eu já demonstrei essa formulinha aqui para vocês em aulas passadas. Se você não viu, volta algumas aulas. Acho que na aula de Pitágoras eu demonstrei essa formulinha aqui, em que a gente vai descer a altura, o L vai ficar L por 2, a gente vai fazer um pitch aqui dentro e a gente vai chegar nessa formulinha. Vale a pena decorar? Vale a pena decorar sim. Formulinha do triângulo, da área do triângulo equilátero. Vai adiantar e muito o seu tempo no vestibular. Daqui a altura. Área em função de dois lados e o ângulo formado entre eles. Então eu tenho um triângulo ABC aqui, lados ABC menorzinhos e um ângulo aqui alfa. Pessoal, eu vou ter essa formulinha aqui, ó. Quando você tem dois lados e um ângulo entre eles, B é um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo formado entre eles por 2. Essa é a famosa formulinha. Eu vou até tirar esse azinho aqui para vocês verem melhor. Você não precisa desse A, que é a formulinha do ladinho vezes senim por 2. Aqui esqueci de pôr o senim, deixa eu corrigir aqui. Pronto, aqui ó. Ladinho vezes senim por 2. Tem que lembrar de dividir por 2 aqui, não pode esquecer. A Léo-I, dá para eu descobrir esse lado aqui, né? Dá sim. Se você viu a aula passada de lei dos cossenos, você dá para fazer uma lei dos cossenos aqui e descobrir esse lado aqui. Mas aqui a gente está falando de área, então. Então, é o ladinho vezes senim por 2. Para quem gosta de demonstrar, ó, quem quer ver a demonstração, é rapidinho. Eu tenho um triângulo ABC aqui. Se eu fizer o seno de θ aqui, ó, considerando aqui, tá, o triângulo CDB, que é retângulo. Então, fica cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o BD, hipotenusa é o BC. Se eu passar multiplicando o BC, eu tenho que o BD é seno de θ vezes o BC, que é a hipotenusa. Então, se eu volto na formulinha, base vezes altura por 2, quanto que vale a base? B. A altura que eu descobri é o BD, né? Ou DB, que é seno de θ vezes BC. Seno de θ vezes BC. Quanto que vale o BC? A. E divido por 2. Aí eu volto na formulinha, ladinho vezes senim por 2. Essa é a demonstração. Área em função dos lados e do raio da circunferência circunscrita. Dá para eu descobrir a área de um triângulo aqui relacionando com o raio da circunferência circunscrita.
eu chego nessa formulinha aqui, ó. Eu tenho os 3 lados do triângulo e divido por 4 vezes o raio. Essa é a famosa formulinha do abacaxi R$4. Abacaxi R$4. Multiplico os 3 lados, divido por 4R. Abacaxi R$4. Bom, se eu relacionei com a circunferência circunscrita, dá para eu relacionar com a circunferência inscrita a esse triângulo. Eu vou precisar do semiperímetro e do raio. Aí eu chego na formulinha. S é igual a semiperímetro vezes o raio. O que é semiperímetro, Léo? Que é representada por esse P. É o perímetro dividido por 2. Metade do perímetro. Então, somo os lados aqui, A mais B mais C, divido por 2, eu acho o semiperímetro. Aí é só eu multiplicar pelo raio da circunferência inscrita a esse triângulo e eu chego na área desse triângulo. Essa é a famosa fórmula do espirro. Espirro. S é igual a P vezes R. A formulinha do espirro. Você também consegue achar a área de um triângulo. E a última formulinha é a área em função dos 3 lados. Então, se eu tiver os 3 lados de um triângulo, eu posso relacionar ele também pela fórmula de Heron. Essa é uma formulinha que você chega na área do triângulo. Então, esse P também é o P de semiperímetro. Somo os lados e divido por 2, é o semiperímetro. Essa é a formulinha do papai, parabéns, pro C. Papai, parabéns, pro C. Relaciona o A, o B e o C. Com os 3 lados do triângulo, você pode achar a sua área. Olha, mas aqui também eu poderia usar o do espirro. Sim, se você tiver aqui uma circunferência inscrita, da mesma forma que em função da circunferência circunscrita, eu vou precisar dos 3 lados também. Tudo vai depender de como o exercício vai se apresentar para você. Então, em resumo, a gente tem a formulinha mais simples, base vezes altura dividido por 2. A formulinha da área do triângulo equilátero, lembra que essa daqui é só para triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 por 4. O ladim vezes ladim vezes senim por 2. Aqui também tem o vezes ladim. Deixa eu corrigir aqui para você. Pronto. Aqui ladim vezes senim por 2. O abacaxi R$4, relacionando com a circunferência circunscrita. E o espirro com a circunferência inscrita, além do parabéns do papai, parabéns pro C, é a fórmula de Heron. Então, esse é o resumo da aula inteira. 5 segundos aí para você tirar um print ou uma foto para guardar no seu celular. Enquanto você faz a lista, vai conferindo essas formulinhas. Lembra dos macetinhos? Os macetinhos ajudam vocês a guardarem. Por exemplo, depois de 4 anos de cursinho, depois de acabar o cursinho, no 4º ano de medicina, eu ainda lembro dos macetinhos dos professores. Então, vale a pena você guardar. Então, vamos fazer exercício do INSPER. A figura abaixo representa uma peça de vidro recortado de um retângulo de dimensões 12 por 25 centímetros. O lado menor do triângulo extraído mede 5 centímetros. A área da peça é igual a... Bom, então aqui a gente tem um retângulo de dimensões 12 por 25. Aqui esse lado maior vai ser o 25 e esse menor, obviamente, o 12. Ele falou ainda que o lado do menor triângulo extraído mede 5 centímetros. Então ele tirou esse triângulo aqui e fez uma peça de vidro aqui recortada.
ele quer saber a área dessa peça. Bom, então se eu pegar a área do retângulo inteiro e tirar a desse triangulinho aqui, que foi o que ele tirou, que recortou, eu tenho a área dessa peça aqui resultante, essa área cinza aqui. Bom, se ali mede 12, aqui também mede 12, porque é um retângulo. Então, aí dá para eu fazer esse cálculo da área. Então, a área da peça vai ser a área do retângulo menos a área do triângulo. A área do retângulo vai ser base vezes altura, 25 vezes 12, menos a área do triângulo. Pode usar o 5 aqui como base, ou o 12, base vezes altura por 2. Eu tenho que a base vale 5, a altura é 12. Divido por 2, eu acho a área do triângulo. Então, 25 vezes 12, 300. Essa continha aqui vai dar 30. Eu chego que a área da peça é igual a 270 centímetros quadrados. Para quem já tem mais de um ano de cursinho, dá para fazer de outro jeito, que é a área do trapézio. A gente ainda vai ver, mas já vou adiantar para vocês aqui. Que é a área do trapézio vai ser igual base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Olha só, é bem parecido com a área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Só que aqui você faz a soma das bases, né? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Qual que é a base maior, Léo? Vai ser o 25. O 25 aqui. E a menor, 20. Da onde surgiu o 20? Bom, se tudo aqui vale 25 e aqui vale 5, o que sobrou é 20. Seria a base menor. E a altura aqui vai ser o 12. Vai ser o 12. Aí você divide tudo isso por 2, você acha o mesmo resultado, 270 centímetros quadrados. Dá para fazer dos dois jeitos. Da UFMG. Nessa figura plana, há um triângulo equilátero ABE, cujo lado mede A, e um quadrado BCDE, cujo lado também mede A. Com base nessas informações, é correto afirmar que a área do triângulo ABC é. Então aqui ele falou que a gente tem um triângulo equilátero, cujo lado mede A, ele já colocou aqui, e um quadrado que também mede A. Ele quer saber a área do triângulo ABC. Bom, o que eu já tenho desse triângulo aqui? Eu tenho um lado que mede A e outro lado que mede A. Pô, tenho dois lados aqui. Tenho altura? Não, não tenho altura. E se eu achasse esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui. Aí eu poderia fazer ladinho vezes ladinho vezes seninho por 2. Eu acharia a área do triângulo. É isso que eu vou fazer, ó. A gente consegue achar esses ângulos? Conseguimos. Porque aqui eu tenho um triângulo equilátero e um quadrado. Bom, o quadrado, todos os ângulos dele aqui vai medir 90 graus. E vocês sabem que num triângulo equilátero, os ângulos internos dele medem 60 graus. Esse aqui e esse aqui. Representei só nesse lado aqui, que é o triângulo que ele quer. Bom, então, agora eu sei o ângulo, eu posso usar a formulinha do ladinho vezes seninho por 2. Os lados valem A, né? Aqui vale A e aqui vale A. E o ângulo é 150. Por quê? 60 mais 90, 150 graus por 2. Bom, quanto que vale o seno de 150? Vocês já aprenderam comigo o ciclo trigonométrico. Então, vamos fazer de cabeça. Eu tenho o ciclo trigonométrico aqui. Eu quero o 150. Ele está no segundo quadrante. Então, de 180 eu voltei 30 graus. Então, do zero eu subo 30 graus. Bom, primeiro quadrante e segundo quadrante, eles vão ter o seno positivo,
e o cosseno invertido, assim como a tangente. Mas aqui eu quero o seno, então vai ser positivo também. Então, o seno de 50 vai ser igual ao seno de 30, que pela tabelinha vocês sabem que vale meio. Então, eu volto na formulinha. Eu posso escrever ela dessa forma aqui, ó. A vezes A ao quadrado, dividido por 2, vezes o seno de 150, que é meio. Então, fazendo essa continha, eu chego na área desse triângulo, que é o FMG está pedindo, A ao quadrado sobre 4. Um exercício agora do neném. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Essa figura aqui, esse quadrado aqui. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado, e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado, e o outro para a parte mais clara, que são essas regiões aqui, que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Esse é um típico exercício do Enem, que você vai ter que mexer com áreas para, por exemplo, saber o que custa, o que vai custar determinada coisa. Pode ser terra, pode ser aqui algum material usado em construção, que é o caso. Então é bem típico do Enem esse tipo de questões. Bom, ele falou que o nosso quadrado aqui, ó, mede 1 aqui, e que A, B, C e D são os pontos médios. Então, esse tantinho aqui vale meio, esse tantinho vale meio, aqui vale meio, aqui vale meio, aqui vale meio, em todos os lugares desse quadrado. Tá bom. Aí ele falou que os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Bom, 1/4 de 1 vai ser 1/4 mesmo. Então, AP 1/4, QC 1/4. Bom, então eu vou ter que mexer com áreas aqui. O que ele deu aqui pra gente, o AP e o QC, são as bases desses triângulos aqui, ó. Então, a gente vai ter 4 aqui. Então, se eu multiplicar por 4, eu vou achar a área total dessa parte mais clara aqui. Porque temos um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Qual a formulinha mais simples de área de triângulos que vocês conhecem? Base vezes altura dividido por 2. A gente já tem a base. Qual que é a altura? Bom, a gente não tem aqui. Mas por essa informação que ele deu aqui pra gente, ó, que A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado, então a gente conclui aqui, ó, que a altura desses triângulos é meio, porque é ponto médio do lado do triângulo. O lado do triângulo é 1, então metade é meio. Então eu já posso fazer, ó, base vezes altura dividido por 2, eu já acho a área desse triângulo. Bom, então a área clara aqui, ó, vai ser 4 vezes, já multipliquei aqui por 4, porque a gente tem 4 triângulos, a base, que é 1/4, vezes a altura, que é meio, dividido por 2. Então, fazendo essa continha aqui, eu ainda posso escrever ela dessa forma. Eu tenho que a área clara vale 1/4 ou 0,25 metros quadrados. Bom, ele vai usar um material para essa área clara e outro para a parte sombreada da figura. Então, a área sombreada da figura, como é que eu vou achar? Bom, eu já tenho a área dessa área clara aqui. Então, eu posso fazer a área do quadrado, que é o todo, menos essa área clara, que eu já achei. Aí, beleza, a área do quadrado é 1 ao quadrado, que é 1, menos 0,25,
a área sombreada é 0,75 metros quadrados. Ah, mas ele não queria a área, ele queria o custo dos materiais utilizados na fabricação desse vitral. Então ele deu a informação para a gente de que a parte sombreada custa R$30 um metro quadrado e a parte mais clara 50. Então o gasto total vai ser 0,75, que é a sombreada, vezes 30, que é o quanto custa um metro, né? Mais 0,25, a área clara, vezes o seu preço de custo, que é 50. Fazendo essa continha, a gente chega aqui para construir, para fabricar esse vitral aqui, a gente precisa de R$35, ok? Típico exercício do Enem, esse daqui. Vamos fazer um da FUVEST. Na figura, o triângulo ABC é equilátero de lado 1 e a ACDE, a FGB e BHIC são quadrados. A área do polígono DEFGHI vale. Então ele quer saber a área desse polígono todo, sabendo que a gente tem aqui um triângulo equilátero de lado 1 e 3 quadrados. Bom, vou colocar nas medidas. Lado do triângulo equilátero vale 1. E se aqui a gente tem quadrado, um lado vale 1, os outros aqui também vão valer 1. Da mesma forma, esse daqui também vai valer, tá? Bom, como que a gente pode proceder? A gente tem três quadrados, um triângulo equilátero. Já sabemos como calcular a área deles. E a gente já tem os lados. Ótimo. Faltam esses 3 triângulos aqui, que eles são isósceles aqui, né? Eu tenho a informação que eles medem. Eu tenho a informação de 2 lados aqui deles, que medem 1. Só que aí falta eu descobrir a área deles. Se eu traçar a altura aqui para descobrir a área pela forma mais simples, base vezes a altura dividido por 2, eu não vou conseguir sair muito disso. Porque eu vou precisar de um ângulo, de saber esse ângulo aqui para depois fazer um pitch, aí vai dar muito trabalho. Como eu vou precisar saber esse ângulo aqui, eu posso usar a fórmula do ladinho vezes senim por 2. Aí eu consigo, aí depois eu multiplico por 3 e consigo achar a área restante que eu estava procurando. Então, a área desse polígono aqui vai ser a área do triângulo equilátero mais 3 áreas do quadrado, porque são 3 quadrados, né? Mais 3 áreas desses triângulos aqui. Bom, e para eu descobrir aquele ângulo ali? Eu sei que os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60, então aqui mede 60. Os do quadrado medem 90, formando essa carinha aqui. Bom, eu tenho 60 mais 90 mais 90, tudo tem que dar 360 graus. Quanto que falta aqui para dar 360 graus? 120 graus. Achei o ângulo que eu estava precisando. É um ângulo notável? Sim, eu sei o seno dele, porque vocês já sabem o ciclo trigonométrico. Ele é correspondente dos 60 graus. Então, aí eu consigo aplicar toda a minha fórmula aqui da área. A área do triângulo equilátero vai ser lado ao quadrado raiz de 3 por 4. 3 vezes lado ao quadrado do quadrado aqui, né? Que vale 1. Mais 3. Por que 3, Léo? Porque são 3 triângulos que eu estou mexendo aqui. 3 vezes ladinho, vezes senim por 2. Então eu vou desenvolvendo a minha formulinha. O seno de 120 vai ser igual ao seno de 60, porque vocês já sabem o ciclo trigonométrico. Raiz de 3 por 2. Vou desenvolvendo a minha formulinha. Chego 4 raiz de 3 por 4. Eu posso cortar esse 4. Então, eu chego no final que a área desse polígono aqui vale 3 mais raiz de 3
você chegava na alternativa que a FUVEST estava pedindo. E para finalizar, um último exercício aqui também da FUVEST, que vai envolver conceitos que a gente já aprendeu, mesmo antes das férias. Então vamos ver. Na figura, o triângulo ABC é retângulo com catetos BC 3, AB igual a 4. Além disso, o ponto D pertence ao cateto AB, o ponto E pertence ao cateto BC e o ponto F pertence à hipotenusa AC, de tal forma que DE, CF seja um paralelogramo. Se DE igual a 3 sobre 2, então a área do paralelogramo DECF vale. O que ele quer é essa área aqui, ó, do paralelogramo. Essa área aqui. Bom, então vamos marcar o que o exercício deu pra gente, que AB vale 4, BC vale 3. Eu nem preciso fazer um pitch aqui para saber que o AC mede 5, porque é o nosso famoso triângulo 3, 4, 5. Vi um triângulo 3, 4, já um triângulo retângulo de medidas 3, 4, já coloco o 5 na hipotenusa aí. Tem que ser automático isso agora. Ele ainda falou que o DE mede 3 sobre 2. Bom, pessoal, eu ainda não dei paralelogramo para vocês, mas já vou adiantar aqui alguns conceitos dele. Então aqui eu tenho um paralelogramo, mais ou menos parecido com esse daqui. Ele vai ser mais ou menos um retângulo torto. Imagina um retângulo aqui, só que torto. Você dá um peteleco nele, ele fica meio torto. Esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. E esse lado aqui vai ser igual a esse lado. Porque ele era originalmente um retângulo. Aí você deu um peteleco nele, ele só ficou torto. O que mudou, na verdade, não foram os lados, mas sim os ângulos internos dele. Que antigamente mediam 90 graus com o retângulo, mas aqui no paralelograma medem x e y. Não sei quanto mede aqui. Depende das medidas dele. Bom, então vamos voltar para o desenho. Se aqui mede 3 sobre 2, aqui também vai medir 3 sobre 2. O FC aqui. E se aqui mede x, aqui também vai medir x. É o que eu fiz aqui, ó, no paralelogramo. Mais um conceito aqui, ó. Se eu tinha aqui tudo valendo 3, se aqui vale x, aqui vale 3 menos x. Olha esse ângulo aqui, ó. Ele vai, como essas retas aqui vão ser paralelas, esse ângulo aqui também vai estar aqui e aqui também, que é tudo paralelo. Lembra nas aulas de teorema de Tales, retas paralelas cruzadas por transversais? Lembra uma das primeiras aulas que eu dei já? E a gente está utilizando esses conceitos de paralelismo, fundamental aqui. Bom, então se eu tenho retas paralelas, triângulos aqui, eu vou mexer com áreas de triângulos. Então, ele quer a área desse paralelogramo, né? Então, se eu saber a área, toda essa área aqui, e tirar desses triângulos aqui, eu vou achar a área desse paralelogramo. Então, eu preciso achar as medidas aqui. O que eu faço? Semelhança de triângulos. Olha só que legal. Semelhança de triângulos. Na semelhança, eu posso escrever que AB, tudo isso está para BD, esse pedacinho aqui, assim como BE está para BC, esse tudão, assim como DE está para AC. Olha só, eu posso escrever isso aqui por semelhança. Olha só que interessante, a gente voltou em semelhança. Então, aqui, esse BD aqui eu chamei de Y, só para a gente fazer a continha. Eu posso escrever dessa forma aqui, ó. 4 sobre Y, 3 menos x sobre 3.
igual a 3 sobre 2, que é o DE, sobre tudo isso aqui, que é 5. Então, olha a semelhança aí, tenta enxergar a semelhança, e depois você pode fazer essa continha. Fazendo essa continha aqui, ó, não vou colocar ela toda aqui, para a gente não perder tempo, mas fazendo essas continhas aqui, ó, primeiro você pode fazer o 3 menos x sobre 3 igual a 3 sobre 2 sobre 5, ou o 4y igual a 3 sobre 2 sobre 5. Aí você pode achar essas variáveis, x igual a 21 sobre 10 e y 6 quintos. Bom, pessoal, eu poderia fazer desse primeiro jeito que eu falei. Acho as medidas aqui, eu tenho essa medida, a altura vai ser 4 menos y, 4 menos 6 sobre 25. Aqui eu tenho que substituir, mas vou adiantar mais um conceito aqui para vocês. Tomara que você tenha... que bom que você ficou aqui até o final da aula, porque eu já adianto esses conceitos de paralelogramo. A área do paralelogramo vai ser igual do retângulo, que era original a ele. Ou seja, base vezes altura. Olha só, o paralelogramo era um triângulo, um retângulo. Você dá um peteleco nele aqui, ele cai um pouquinho, mas as medidas dos lados dele continuam as mesmas. O que vai mudar são os ângulos internos dele. Então, eu faço a área do paralelogramo x vezes y, base vezes altura, que aqui no caso vai ser o x, a altura dele vai ser o y. E eu já achei esses valores aqui, o x e y. Então é só eu substituir. Eu acho que a altura, a área desse paralelogramo vai ser 63 sobre 25. Você chegava na alternativa que a FUVEST considerava correta. Ok? Por hoje é isso. Uma lista importante vai ser postada até quinta-feira, tá? Tô devendo as outras, mas façam essa daqui primeiro antes de fazer as outras. Se quiser também, beleza, pode fazer também. Mas essa daqui, às vezes você vai fazer as outras primeiro, depois não vai fazer essa, mas façam essa daqui também, tá? Que é muito importante. Então, obrigado pessoal, até semana que vem com mais geometria.